Estamos de volta, prontas para dançar aqui na cozinha com a receita de hoje, que é um pãozinho de abóbora. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada. Que pão lindo que você trouxe pra gente, né? Hoje. E é facinho de fazer, gente. Não e é combina tão com difícil Halloween assim. também, a gente já né? tá ali, ó, a mesa tá totalmente num clima de Halloween, toda preta e laranja, pra gente já brincar com a criançada também. E é um pão com poucos ingredientes. Pouquíssimos. Um pão relativamente fácil de fazer, rápido, mas o que dá todo o charme pra ele é esse formatinho de abóbora. E você vai ensinar pra gente também como é que se faz esse formato. Aprender. Perfeito. Então eu vou deixar você se organizar um minutinho e volto já pra gente começar a nossa receita. Combinado. Ai, que delícia. Você gosta, Leão, de pão de abóbora? Adoro abóbora. Ah, eu também gosto muito. E você sabe que pão de abóbora, eu não me lembro qual foi a última vez que eu comi. Já tô animada. E esse formato tá um charme. Vamos para o nosso pãozinho de abóbora que a chefe Mônica trouxe pra gente. Receita fácil, prática, pra você fazer hoje ou amanhã no feriado. Colocar a criançada, né, pra cozinhar com você também. É uma delícia É uma cozinhar com delícia. criançada. E ainda mais porque você vai ensinar a gente a modelar o pãozinho. Exatamente. Então cada um pode fazer o seu também. Sim. Por onde começamos, Mônica? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma colherzinha rasa de farinha, vou deixar aqui no cantinho, porque pode ser que eu precise na hora de modelar. Ótimo. Então, coloquei. Primeiro, a gente começa com todos os secos. Então, aqui eu tenho farinha de trigo, açúcar. Os ingredientes estão passando na tela para você e também no @Revista da Cidade TV você encontra a lista completa. Fermento, eu estou usando o fermento biológico seco, mas quem quiser usar o fermento biológico fresco tem que ser 3 vezes essa medida. Então aqui eu estou usando 10 gramas, que é um pacotinho. Para usar o fresco são 30 gramas, que são 2 quadradinhos. Certo. Tá? É facinho de achar. E aqui a estrela do nosso pão, que é a abóbora. Ela tá crua, você cozinhou? Ela tá cozida, eu cozinhei na água. Eu usei aqui uma mistura, ó, Aqui, ó. de abóbora. Essa daqui é abóbora pescoço, aquela bem grandona. Eu fiz uma mistura de abóbora pescoço com abóbora cabotiá. Então eu usei uma misturinha dessas duas aqui. Por algum motivo especial a mistura? Porque eu tinha as duas na minha geladeira e resolvi usar as duas para não desperdiçar nada. Melhor motivo tá? não existe. Não existe. O que a gente vai fazer para cozinhar? Essa abóbora pescoço, ela é facinho de cortar, ela não é tão dura. Então a gente consegue descascar, cortei em pedaços mais ou menos do mesmo tamanho, mas pedaços grandes, coloquei para cozinhar. A abóbora cabotiá, ela tem uma casca mais dura. Então o que eu faço? Eu corto em gomos, corto em pedaços grandes e cozinho com a casca mesmo. Claro que eu lavo bem a casca, tiro toda essa terrinha e cozinho com a casca. Tempos diferentes? Eu tenho que cozinhar separado? Cozinhar Não, tudo junto. Por quê? Porque eu quero ela bem cozida, bem molinha, para virar quase um purê. Só tenho uma, posso fazer só com uma, não Pode tem que fazer com essa uma só. mistura. Não tem necessidade. Eu fiz porque eu tinha as duas. Falei, então eu vou usar as duas. E a cabotiá, depois que ela cozinha, a gente consegue raspar a casca dela e ela sai todinha. Sim. Tá? Então dá para usar essas duas. Então, vou Vira colocar um purezinho aqui. mesmo, Vira um né? purê, ó. Eu tirei, eu cozinhei, sem açúcar, sem sal, sem nada, só na água e amassei com o garfo. Então ficou bem purezinho mesmo. E aí, Pam, o que a gente faz com essa água, que é super nutritiva? O que fazemos? A gente coloca aqui na receita. Ah, você coloca também. Eu coloco, ó, eu guardei aqui a água que eu usei do cozimento, tá cheia de fiapinho de abóbora, e é essa água que eu vou usar aqui para fazer o pão. Ótimo, porque sempre no pão tem algum ingrediente úmido, né, como leite, e aqui você substitui pela própria água da abóbora. Eu uso a própria água da abóbora, e é uma ótima forma de usar todos os ingredientes, todos os nutrientes. Não, né? e de Eu não gastar perdi menos nenhum. também, né, fica mais econômico. Também. Então, ó, comecei a misturar. Eu tenho mais 2 elementos aqui que vão me trazer umidade para minha massa. Ovo, vou trabalhar com ovo. Atenção, veganos, veganas, esse pão fica excelente se eu substituir o ovo por 2 colheres da água do cozimento e 1 colher do óleo. Então, do óleo. Do óleo. Aí eu não preciso colocar, então, Aí o você ovo. não coloca o ovo, eu consigo substituir, tá? E para essa receita, eu estou usando óleo de soja, óleo normal que a gente tem em casa. Mas quem quiser pode substituir por azeite, pode usar óleo de canela, pode usar óleo de coco, o que for mais... Óleo, é só escolher o seu. Aqui eu vou dar uma primeira mexidinha. Agora a gente tem que ir com a mão, não tem jeito. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Vou começar aqui sempre na travessa, porque senão a gente bagunça a bancada toda. Qual que é o movimento aqui que eu vou fazer? Primeiro, eu vou incorporar todos esses ingredientes, então dá uma amassada, uma boa amassada. Antes de colocar o óleo. Antes de colocar o óleo.
Isso é super importante e é uma coisa que eu ensino para os meus alunos na aula. O que que acontece? Se eu colocar o óleo antes do tempo, esse óleo vai cobrir a minha farinha, ele vai impermeabilizar a farinha e não vai permitir que a água, tanto a água da abóbora do cozimento, quanto a água que tem na clara do ovo, consigam penetrar aqui no meu pão e deixar a minha massa mais macia. Então o óleo, ele entra em que momento? Ele entra depois que a minha massa já está um pouquinho mais incorporada. E muita gente fala que tem que ativar o fermento. Não precisa, né, misturar com nada antes de colocar no Não, pão. geralmente a gente faz isso, a gente faz o que a gente chama de esponja, que dá uma misturada com a farinha, a água e o fermento, para pães que são ou muito gordurosos ou muito doces, né? Entendi. E precisa dar uma ajudinha, porque senão o pão não fermenta. Então, Esse ó, não precisa, é pão esse não prático. precisa. Esse pão é muito facinho de fazer. Jorge falou aqui que adorou a cor do pão. Fica linda. E o que Lindo, dá né? a cor Muito do bonito, pão? Jorge. É abóbora. É O abóbora. pão fica lindíssimo. Muito bonito. Ó, dei uma boa incorporada. Agora sim eu vou entrar com óleo. Quem gostar de um sabor mais marcante, pode usar azeite, que também fica bem gostoso. Fica mesmo. Mas o óleo deixa um sabor mais neutro pro pão. E aí eu preciso sovar por muitos minutos? Como que funciona? Olha, quem tem batedeira, né, vamos facilitar a vida, na batedeira dá uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, na verdade, com gancho. Quem não tem batedeira, sova a mão, aí uns 15 minutinhos. 15 minutinhos. Isso. Vou deixar você sovar um pouquinho, mas eu sei que você tem um pãozinho pronto Pode também. Eu já volto pra gente conferir qual que é o ponto certo desse pão de abóbora e partir pra modelagem, que é o charme, né? Essa mini abóbora em formato de pão. Muito linda. Vamos para o nosso pãozinho. Aprendemos a massa, Leão. Vamos pra parte boa agora, que é a modelagem desse pão. Pan, o que eu fiz aqui? Dei uma sovada, olha como essa massa Nossa, que linda que já ela ficou fica. gostosa, ficou super macia. Faltou só agregar o sal. Eu costumo colocar no finalzinho mesmo. Então, coloquei aqui o sal. E é uma massa que desgruda da sua mão, né? Desgruda. Olha aqui, ó. Super Limpinho. facinho Então esse é de o mexer. ponto que a gente quer. Esse é o ponto. Uns 10, 15 minutinhos aqui sovando, ela vai ficar mais lisinha ainda. Tem que descansar? Tem Quanto tempo? uns 20 minutos. Terminei essa sova, coloco aqui no bolzinho, dá uma untadinha com óleo para ela não grudar e deixa descansando. Se tiver calor, eu fiz uma massa no domingo. Domingo estava chovendo, mas estava muito quente. Ela fermentou muito rapidinho. Uns 15 minutos ela já estava pronta. E dobra de tamanho, né? Vamos mostrar os dois, ó. Praticamente. Aqui, ó. Essa daqui é meia receita, Meia só para você ter receita. ideia. Então ela fica o dobro desse tamanho aqui. E fica mais lisinha também, bem né? lisinha. Quando a gente espera a fermentação. Legal. Tá? Então a gente espera fermentar depois de uns 20 minutinhos mais ou menos. Ela vai dar uma boa crescidinha, aquela farinha reservinha que eu deixei Aquela aqui. colher Aquela estratégica. colher fica aqui. E aqui, ó, primeira coisa, a gente tira um pouquinho do gás da massa, porque ela tá toda fermentada. Olha como ela tá super macia. Não, e você usou realmente só uma colher. Tem que ter, assim, parcimônia nesse Super acréscimo de pouquinho, farinha, é. pra não pesar o pão. Tem gente, exatamente, tem gente que acha que a gente dá o ponto no pão com a farinha. Na verdade, a gente dá o ponto no pão com a água, com o líquido. entendi. Então, vai aos pouquinhos para ele não te exigir muito e para o seu pão também ficar levinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu geralmente faço um rolinho. Quem não tiver balança em casa, não tem problema. A gente vai trabalhar com uma porção de 80 gramas, que dá mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Uns 2, 3 dedos, Por aí. isso? É. Acho que uns 4, porque os meus dedos são fininhos. Uns 4 dedos. Uma quantidade aqui, vou cortar só mais um. Quem tiver balança, são 80 gramas, Certo. tá? Uma medida boa. Vou colocar a massa aqui do lado, porque agora a gente vai fazer modelagem. Vamos, essa parte é boa. Parte boa. Então, primeira coisa, eu abro essa massa um pouquinho, é como eu começo a fazer todo o pão. Eu vou dando uma puxadinha aqui para fazer como se fosse uma trouxinha. Certo? Puxo aqui para cima. Então em cima fica desengonçado e embaixo Isso. fica todo lisinho. E aí ó. embaixo ela fica arrumadinha, tá? Agora, como fazer o pão? Vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa de barbante e a gente precisa de uma tesoura. A gente corta 3 fios de barbante e eu vou colocar assim, um deitadinho e os outros 2 em forma de Gente, a X. criançada vai adorar fazer Vai isso. adorar, gente. É Vai sensacional. adorar. Fiz aqui, ó, um retinho e outros 2 em X. Eu coloco a parte mais lisinha do meu pão para baixo. Certo? Coloquei aqui. E aqui eu vou amarrando. Só, Pan, que eu amarro bem
bem de levinho. Por quê? Porque esse pão ele vai fermentar de novo e aí sim ele vai crescer e vai ficar com o formato de abóbora. Então não Porque precisa se eu amarrar apertar. muito forte, eu vou machucar o formato, né? Na verdade, você acaba juntando esses fios lá no entendi. meio. E aí ele vai virar uma coisa só, ele não vai virar uma abóbora. Você mal amarrou, né, Mônica? Não, só juntou ó, mesmo. A hora que a linha, que o barbante encosta aqui, eu paro. Certo. Tá? Só esse último que eu dou 2 nozinhos, para não ter perigo de sair do lugar. É isso. Você vai deixar fermentar assim, amarrado. Agora eu deixo ele fermentar amarradinho. Opa, colou aqui um pouquinho. Quanto eu tempo? deixo ele fermentar uns 20 minutinhos. Mesmo tempo inicial, então. Isso, tá? Ele vai fermentar assim. Temos um pronto? Temos já vários fermentado? prontos, já fermentado. Eu tenho, na verdade, um assado. Ai, que delícia. Porque ele fermenta, ele só vai crescer um pouquinho, mas o processo é esse. Mas você assa sem o barbante? Não. Ah, você assa com eu o asso barbante? com o barbante. Ah, eu coloco entendi. ele pra assar desse jeito, ó. Fiz aqui a dobra, a modelagem. Eu viro aqui e coloco ele na forma, já na forma onde eu vou assar. Certo. Coloco ele na forma desse jeitinho. E com tem os que deixar ele fiozinhos paradinho soltos. mesmo, que vocês viram que essa movimentação A gente toda não dá muito movimentou, certo. tadinho, ele deu uma coladinha É. aqui, mas assim, deixa ele paradinho. O que vai acontecer? Ele vai crescer, olha lá no vídeo como ele fica. Ele vai crescendo e esses gominhos vão saltando. E a linha, o barbante, vai continuar marcando o formato dele. Vamos ver o pronto? Vamos ver o pronto? Tenho aqui no forno, Nossa, pão quentinho pra quentinho você. é tudo. Olha só. E aí, Pan, ele sai com o barbante. A gente tem que tirar o barbante, certo? Não, e quem olha, pensa que a gente ficou assim, modelando Horas. com uma complexidade, Horas e e é só um barbante. Olha Que boa aqui, ó. ideia, Mônica. O barbante aqui, eu tenho 3 fios, tá? Do mesmo jeito. E aqui atrás, o que a gente faz? Solta um pouquinho esses fios. Essa técnica eu consigo usar com qualquer receita de pão? Consegue fazer com qualquer modelagem, desde que o pão seja um pouquinho mais firme. Aquelas massas muito hidratadas, Não dão certo. o barbante vai se perder ali no meio. E aí, vamos tirar? Vamos o tirar. barbante? Não pode servir com barbante, hein, Jamais. gente? Não pode servir com barbante. A gente vem com uma tesourinha de ponta, corta aqui, abre um pouquinho, corta o outro fio. Lembra que tem 3 fios. E por isso que não Abre um pode ser pouquinho. muito forte, então, né? Exato. E aqui o último fio, corto. Adorei, abro mais um Mônica. pouquinho. Tem umas perguntinhas pra você, vou fazer Vamos lá. rapidinho aqui, ó. A Lu pergunta se ela pode substituir por outro legume, como mandioquinha. Pode. O único ponto de atenção é o seguinte, cada legume tem uma quantidade de água dentro dele. Então você coloca e vai regulando a água para você ver se vai precisar de mais água ou de menos água. E uma dica bacana, sempre usa a água do cozimento. Que dá essa Que diferença, dá essa né? E diferença. esse sabor. Vai trazer mais cor, mais sabor e mais nutriente. A Ângela pergunta se ela pode trocar farinha de trigo por farinha integral. Geralmente, quando eu uso a farinha integral, eu faço uma misturinha. Eu deixo pelo menos metade de farinha de trigo e metade de farinha integral. Metade dá certo, então. Metade dá certinho. E muitos beijos pra você, muita gente gostando da receita. Obrigada gente, pela essa receita é uma participação. delícia. É mesmo, ficou tão linda. Ó, soltei aqui mais um fiozinho, vai puxando. Ou você puxa de baixo, ou você puxa assim. E tem que ter delicadeza pra não estragar Tem que nosso ter pão, né? delicadeza. Nosso pão é muito fofinho. Ó, a gente vai puxando. Quanto tempo de forno? Desse tamaninho, que dá mais ou menos o tamanho de uma mão fechadinha assim, uns 20, 25 minutos. Dá pra fazer esse pão grandão, fazer uma abóbora grandona também. E também com a técnica de amarrar? Também, do Que mesmo legal! jeito. E aí, eu vou fazer uma finalização que vai deixar ele com mais cara de abóbora ainda. Olha, já que é pra ficar com cara de abóbora mesmo, Ai, gente, a que gente charme. coloca uma canelinha. Ai, que charme. Usei Posso uma abrir canelinha. um pão? Pode, claro. É esse prato que é pra usar? Aqui. Sim. Ah, querem usar decoração de Halloween. Não, e tá super Né? temático essa receita, né? Opa, quase que eu quebrei o prato. Não quebra o prato. Foi quase. Qual que eu posso abrir pro pessoal Pode abrir ver? esse Pode, mesmo. dá até dó, né, Porque gente? ele tá quentinho, você vai pegar ele morninho. Olha isso. Olha a fofura do pão. Zero de força aqui, isso com uma manteiguinha. Tá ali atrás, ó, te esperando. Tem uma manteiguinha me esperando. Peraí, então. Aqui. Esse é o momento que o pessoal de casa cai da cadeira. Vou Não deixar caia da mais um cadeira, aqui, já ó. parta pra cozinha, né, pra fazer. Ó, aqui, ó, manteiguinha derretida no pão.
Ô, coisa boa. E olha a cor que ele fica, Pan. Lindo. Muito bonito. Muito lindo. Parabéns, Mônica. Eu nem Obrigada. experimentei e eu já sei que vai gostou. ser ótimo. Dá pra saber, né? Dá Só pra de olhar. saber? Uhum. Leve. Levíssimo. Delicioso. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Parabéns, Mônica. Obrigada. Que presente, que delícia de pão, Leãozinho. Você precisa experimentar. Você vai amar. Eu passei álcool na mão, tá? Vou colocar aqui pra você, ó. Rapidinho, vou levar só um segundinho pra você experimentar, porque é muito bom, Leão. Obrigado, minha linda. Fofinho, tá Olha, quentinho lindo, esse né? pão. Olha. Muito, muito bom. Onde que o pessoal te encontra? O pessoal me encontra no meu Instagram, que é o @chef Mônica Dias. Chef F mudo, chef Mônica Dias lá. Eu tenho receitas, eu tenho dicas, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia nas minhas aulas. Eu sou professora de gastronomia, sou consultora gastronômica e tenho muito para compartilhar. E é Então, muito talentosa. Foi um muito prazer obrigada. experimentar sua comida, viu? Prazer, Gostei primeira vez demais. que eu venho aqui que eu te conheço, É já verdade, vim eu outras também. vezes, hoje é o Adorei. primeiro dia com você. Foi um presente. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E agora?